Olá, eu sou Eliude e esta é a leitura de Espinhos no Bosque Sagrado. Neste vídeo leremos o prefácio do livro intitulado Uma Breve Apresentação. O bosque sempre foi um lugar de refúgio, um ambiente onde podemos recarregar as energias, um espaço onde nos sentimos seguros e nos conectamos com quem ou o que está na mesma sintonia que nós. Por permitir tal simbiose, restaurando nossa paz interior, o bosque foi por muito tempo considerado um lugar sagrado. Possivelmente esta sensação de fazer parte de algo muito maior permitiu que o homem se conectasse com uma dimensão de sua natureza que daria propósito e significado à sua existência. Na admiração silenciosa diante das forças naturais de um mundo novo que florescia ao seu redor, o homem aprendeu a prever o movimento dos deuses, a contar o tempo, a controlar o fogo, a inspirar encantamento e a impor medo em outros homens. Com o conhecimento veio a civilização e com ela as instituições, a família, a escola, o trabalho, a igreja, o Estado. Cada instituição, a seu modo, tomou o lugar daqueles bosques sagrados do passado. Na família, encontramos apoio e segurança. Na escola, o aprendizado. No trabalho, exercitamos o conhecimento e a informação e nos tornamos criadores como aqueles deuses do bosque. Na igreja, buscamos harmonizar nossa vida a fim de nos sentirmos conectados com algo que transcende a nossa compreensão. E no Estado, ganhamos identidade e aprendemos a agir como nação. No entanto, desde o seu surgimento, essas instituições foram contaminadas por um veneno que, ao mesmo tempo que permite que tenham ordem, hierarquia e disciplina, espalha insegurança, medo e desconforto, adoece a muitos e mata a outros tantos. Este veneno chama-se poder. Pais autoritários e superprotetores que não estão abertos ao diálogo, pais permissivos e pouco presentes, que sempre cedem às exigências dos filhos com medo de se tornarem como os primeiros, todos contribuem para criar um ambiente tóxico que mina o apoio e a segurança que o lar deveria proporcionar. Professores despreparados, forçados por um sistema educacional que há muito perdeu o rumo, acabam focando mais no método e no processo do que no objetivo final da educação. Eles sobrecarregam seus alunos de conteúdo irrelevante e tarefas maçantes a fim de prepará-los para testes que se provam cada vez mais falhos em avaliar suas competências. E a escola, que deveria ser o bosque sagrado do aprendizado, já não desperta a curiosidade nem o interesse dos alunos pela aquisição de conhecimento. O mesmo ambiente tóxico é reproduzido no trabalho, na igreja e no Estado, onde líderes pouco empáticos exigem sacrifícios sobre-humanos daqueles que servem ao seu lado para manter no poder uma minoria cega e gananciosa. Pobres, negros, mulheres, crianças, homossexuais, bissexuais e transgêneros, o que não falta são pés descalços pisando nos espinhos espalhados por instituições que deveriam ser sagradas, mas que há muito deixaram de cumprir o seu papel primordial, o de promover segurança e crescimento para todos. O livro Espinhos no Bosque Sagrado serve-se ao propósito de calçar os pés dos que desejam caminhar por essas instituições espinhentas, especialmente as religiosas. Para isso, faz uso da retradução de alguns trechos de livros canônicos das principais religiões judaico-cristãs, a fim de evidenciar a origem histórica do preconceito como um projeto de poder que envenena as relações humanas desde o início dos tempos. A retradução fez-se necessária, pois a tradução convencional de tais trechos em língua portuguesa e em muitas outras línguas modernas não reflete o que consta das versões mais antigas de que se tem notícia desses mesmos trechos em grego ou hebraico. Por serem constantemente mal interpretados e usados fora de seu contexto real, tais trechos acabam servindo de munição para líderes religiosos despreparados ou fiéis pouco empáticos contra aqueles que são diferentes dos padrões que foram há muito estabelecidos, tendo tais traduções equivocadas como parâmetro. O esforço de fidelidade ao texto original gerou um resultado que pode surpreender leitores menos flexíveis, acostumados a versões mais convencionais, como a de João Ferreira Anes de Almeida, publicada em um único volume como a conhecemos hoje em 1819, cerca de 150 anos desde que o ministro protestante iniciou seu projeto de tradução. Ao contrário do que ainda se pensa, a Bíblia nem sempre teve o mesmo texto das versões que podem ser adquiridas hoje em qualquer livraria. E quando falo em um texto diferente, não estou me referindo ao fato da Bíblia católica ter mais livros que a Bíblia protestante, nem da Tanakh judaica tê-los organizado em uma ordem diferente daquela encontrada no Velho
Velho Testamento cristão, mas do acesso de tradutores e copistas a versões confiáveis de relatos dos eventos e discursos que eles registraram, modificaram ou escolheram manter através dos tempos. E quanto de sua visão foi limitada e moldada pelos preconceitos cultivados pela sociedade em que estavam inseridos ou pela visão política do grupo que defendiam. Não estou com isso questionando a validade da revelação. Entendo que muitos acreditam que todos esses reveladores, tradutores, copistas e líderes eclesiásticos foram inspirados por Deus em seu trabalho de decidirem o que deveria permanecer e o que deveria ser excluído do texto sagrado nos concílios que definiram o cânon das Escrituras. O que estou questionando é o discernimento de quem lê o texto final e da sua compreensão de todo o processo. Não somente de quem o faz hoje, mas de quem o fez à época das cópias manuscritas. A Bíblia foi traduzida na íntegra para cerca de 438 línguas em todo o mundo, fazendo dela o livro mais vendido na história da humanidade, e das associações bíblicas cristãs detentoras dos direitos de publicação um negócio plenamente lucrativo, movimentando mais de 425 milhões de dólares ao ano somente nos Estados Unidos. Embora o costume de manter registros seja muito antigo, e apesar de livros anteriores ao Pentateuco serem mencionados com frequência no texto sagrado, os manuscritos originais dos livros da Bíblia como a conhecemos jamais foram encontrados. Muitos dos registros originais foram queimados conforme conveniências políticas, como as palavras de Jeremias transcritas por Baruque que foram lançadas ao fogo por não agradarem ao rei Jeidi. E cópias subsequentes foram destruídas por ocasião de guerras e pilhagens ou por decretos reais ou imperiais como o de Antíoco Epifânio, rei da Síria, que em 167 a.C. invadiu Jerusalém e ordenou a destruição de toda a literatura hebraica da época. Os livros da lei que fossem descobertos, eles os rasgavam e lançavam ao fogo, e onde quer que fosse encontrado um livro da aliança numa casa, ou se alguém estivesse seguindo a lei, o decreto do rei condenava-o à morte. Por estas e outras razões, as cópias mais antigas já encontradas são fragmentadas e imprecisas, como os papiros de Oxirrinco, que datam do século III da era cristã, época em que o imperador Constantino oficializou a instituição de uma igreja universal que tivesse poder político inclusive sobre o próprio Império Romano, dando início a uma das eras mais obscuras da história da humanidade, começando pela destruição da Biblioteca de Alexandria, quando milhares de documentos foram queimados na tentativa de abafar o progresso científico e filosófico daquele tempo. Em todas as épocas em que a Igreja se uniu ao Estado e ganhou poder político, muitas atrocidades contra o conhecimento e os direitos humanos foram cometidas. Em 1455, por exemplo, o Papa Nicolau V concedeu ao rei de Portugal a autorização para invadir as costas guineenses, capturar homens, mulheres e crianças daquelas terras e lotar seus navios negreiros de escravos que seriam, a partir de então, submetidos a todas as agruras de uma vida sem liberdade. Na época, o Papa alegou que a escravidão facilitaria a catequese dos cativos. Já que anteriormente, por outras cartas nossas, garantimos, entre outras coisas, a faculdade livre e ampla ao já citado rei Alfonso para invadir, procurar, capturar, vencer e subjugar todos os sarracenos e pagãos de qualquer espécie e outros inimigos de Cristo onde quer que se encontrem, e os reinos, ducados, principados, domínios, posses e todos os bens móveis e imóveis que sejam detidos e possuídos por eles, e para reduzir suas pessoas à escravidão perpétua, sendo assim convertidos para seu uso e lucro. Em 1843, Lutero, um dos fundadores do movimento protestante, amargurado pela resistência dos judeus à mensagem cristã que ele lhes queria impor, ordenou a queima de todas as sinagogas e escolas judaicas da Alemanha. Cerca de 400 anos depois, o Partido Nazista exibiria durante os comícios de Nuremberg o Tratado sobre os Judeus e Suas Mentiras, escrito por Lutero em 1543. Se houve influência direta ou não da obra de Lutero na propaganda nazista e no desenvolvimento do antissemitismo alemão, não podemos afirmar com precisão. O fato é que em ambas as épocas, em nome de uma religião, um povo oprimiu o outro, destruiu sua literatura, tirou-lhes os direitos à propriedade, liberdade e dignidade, tudo isso apoiando-se na interpretação da versão de um texto sagrado cujos originais sequer existiam mais.
qualquer que tenha sido o texto que saiu da mão do escriba ao ouvir do profeta a mensagem que recebera da divindade, a Bíblia que temos hoje é somente uma referência vaga a esta mensagem. A Septuaginta, uma suposta versão grega do texto hebraico que data do século III a.C. e que teria sido a versão do Velho Testamento usada por Jesus em seu ministério, conserva 3 capítulos do livro de Daniel que nenhuma das outras versões possui. Teriam essas outras versões extraviado tais capítulos ou algum copista da Septuaginta adicionou os 3 à sua versão? Afinal, quando o escriba descuidado ou mal intencionado fez uma mudança, fosse para corrigir o que ele supunha ser um erro ortográfico ou para incorporar sua visão particular dos fatos ao texto propriamente dito, a próxima pessoa que copiou tal manuscrito copiou também os erros do copista anterior e acabou adicionando ao seu manuscrito as suas próprias impressões. Ainda que um copista fosse meticuloso e detalhista, como os maçoretas de 500 a 1000 depois de Cristo aparentavam ser, isso não o impediria de reproduzir equívocos cometidos anteriormente. Não há garantia de que as cópias mais antigas a que temos acesso sejam as mais fiéis. Nem mesmo os papiros de Nesh, adquiridos de um comerciante de antiguidades no Egito em 1898 e que datam de 100 a 150 a.C., ou os manuscritos do Mar Morto, os mais antigos manuscritos já catalogados encontrados em cavernas na região de Qumran em 1946 e datados entre 408 a.C. e 318 d.C., mas elas certamente são o registro mais próximo que temos do texto original. No entanto, Almeida não teve acesso a tais manuscritos, visto que eles só chegariam ao nosso conhecimento séculos depois. Ele baseou sua tradução na de Teodoro Beza, um dos reformadores calvinistas. Embora a versão de Beza tivesse sido publicada originalmente em grego em 1565, Almeida utilizou uma cópia latina daquela versão e fez uma tradução comparada usando outras versões do texto em francês, italiano e castelhano. O resultado não poderia ser diferente, um equívoco atrás do outro. A versão de Almeida diz: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. A cópia mais antiga de que se tem notícia deste versículo pode ser encontrada no papiro 4Q 37 Deuteronômio J dos manuscritos do Mar Morto, embora esteja severamente fragmentada. Ainda assim, é possível reconstituí-la se for complementada pelo texto massorético, onde nela há lacunas. O texto massorético tem esse nome por ser fruto do trabalho das massoretas, escolas de escribas que existiram entre os séculos 7 e 11 da era cristã, sendo o manuscrito mais antigo, datado do século 9 depois de Cristo. O texto massorético foi usado como base para a versão do Rei Tiago em língua inglesa, publicada em 1611, e para a atual versão da Tanakh judaica. Seguindo este método de tradução, chega-se a uma mensagem completamente distoante daquela promovida pela versão de Almeida. Lê-se: quando Elion distribuiu as nações como herança, ele separou os filhos de Adão e estabeleceu os limites dos povos de acordo com o número dos filhos de El. Pois a porção de Yahweh era seu povo. Jacob foi o grupo que lhe coube como herança. Achou-o numa terra deserta, choramingando num terreno baldio, ele o cercou, instruiu e guardou como a pupila de seus olhos. Note o quão relevante seria a mudança que esta nova versão provocaria na própria essência das religiões judaico-cristãs atuais, caso seus líderes não fizessem vista grossa ao que ela sugere. Na versão de Almeida, Altíssimo e Senhor são termos usados como sinônimos para referir-se a um único Deus. Já na tradução comparada entre o texto massorético e os manuscritos do Mar Morto, figuram nomes de divindades distintas. Elion, que seria o Deus Supremo, pai de outros deuses, Yahweh, que seria um de seus filhos, e El, que seria o Deus de quem todos os povos descendem. Na versão de Almeida, ao separar as nações da terra, Deus decide favorecer os israelitas em detrimento de todos os outros povos da terra, ou seja, gregos, romanos, egípcios, babilônios, assírios, vikings, incas e maias. Nenhum desses merecia proteção ou cuidados divinos, pois não eram contados como seu povo. Já na tradução comparada entre o texto massorético e os manuscritos do Mar Morto, todos os homens são filhos de El.
E ao separá-los em diferentes nações, o texto dá a entender que cada povo ficaria aos cuidados de uma divindade diferente, cabendo a Yahweh cuidar do povo de Jacob, Israel. Seguindo o mesmo processo de tradução, lemos no livro de Êxodo: E disseram os Elohim ao El de Moisés: Diz a ele, eu sou Yahweh, e apareci como o El de Abraão, o El de Isaque e o El de Jacó, a quem disse que sou El Shaddai. Mas o meu nome, Yahweh, eu não lhes revelei. Também estabeleci o meu acordo com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros. A palavra Elohim está no plural e significa deuses ou um conselho de deuses. Neste conselho, Elion seria o Deus Supremo, o Altíssimo, o cabeça dos deuses, o Reshit, o príncipe, o primeiro do panteão hebraico. E por ser o pai da raça humana, tal tarefa só lhe seria possível tendo uma esposa ao seu lado. Ashera era conhecida como a Rainha dos Céus e reinava ao seu lado. Eles tinham muitos filhos e designaram a alguns desses a responsabilidade de cuidar de seus irmãos. Yahweh teria ficado responsável pela casa de Israel, enquanto outros personagens foram apontados para cuidar, proteger e orientar outros povos da terra. Ao revelar-se aos primeiros patriarcas, Yahweh apresenta-se como El Shaddai, o Todo-Poderoso, o que parece ser o filho de maior influência no panteão divino. Shaddai é a raiz hebraica para referir-se a algo ou alguém que age com violência. Quando é atribuída a alguma divindade, esta palavra está no singular, e quando se refere a demônios, vai para o plural, Shedim, que entre assírios referia-se aos espíritos da natureza, a quem eles recorriam em busca de proteção. É no mínimo curioso perceber o medo que os hebreus antigos nutriam em relação às manifestações da divindade ou de forças naturais que eles possivelmente não compreendiam. Esta associação de sinonímia entre conceitos tão distintos como força e violência, ou como o que é divino e o que é demoníaco, por deficiência da língua em encontrar palavras mais apropriadas para exprimir tais ideias, pode ser um dos motivos que levaram esses povos a acreditarem que o uso da violência contra outros fosse da vontade divina. Esse Deus tão poderoso que chegava a ser violento era o El, ou Eli, de Abraão, Isaque e Jacó, que agora aparecia a Moisés para contar-lhes a história da criação, uma história na qual toda a sua família divina tomara parte. Um conselho de deuses e deusas, e não um único Deus, declarara: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E nisto, tanto a versão de Almeida como a versão comparada entre o texto massorético e os manuscritos do Mar Morto concordam. Havia uma pluralidade de deuses no texto do Velho Testamento, que foi mascarada por traduções tendenciosas para justificar uma agenda monoteísta. Voltando ao início do capítulo, lemos na versão de Almeida que no princípio Deus criou os céus e a terra. No entanto, a palavra que consta deste versículo no texto hebraico é Elohim, e não somente El ou Eli, dando, como já vimos, uma ideia plural e não singular de personagens divinos. Bara, que aqui é traduzida como criou, na verdade significa colocar em ordem ou organizar. A palavra Reshit, que encabeça o versículo, seria o príncipe, o primeiro de todos ou o principal, e é uma das possíveis raízes etimológicas da palavra Rex, em latim, e rei, na língua portuguesa. Veet, que aparece entre as palavras céus e terra, significa e você ou e o que é seu. Assim, uma tradução mais literal deste versículo sugere que o príncipe organizou os deuses, os céus e a vossa terra. Ou, se encararmos a primeira frase do texto como um título e desconsiderarmos o fato de que bara é um verbo em terceira pessoa no passado, teríamos o princípio da organização dos deuses, dos céus e da vossa terra, dando a entender que há ainda outras terras organizadas que não são a nossa. Apesar da relevância da versão comparada entre o texto massorético e os manuscritos do Mar Morto utilizada neste livro, isso não quer dizer que ela seja melhor ou mais precisa que as versões convencionais, afinal o texto original já não existe há milênios para que possamos fazer uma comparação definitiva. Ainda assim, a simples existência de tantas discrepâncias entre versões de diferentes cópias da Bíblia
Bíblia como a conhecemos nos diz que não podemos olhar para ela como um livro finalizado e indiscutível, ou ainda olhar para qualquer outra tradução já realizada, inclusive essa, como um trabalho infalível. Mas as sugestões feitas por esta tradução literal das cópias mais antigas em grego, hebraico e aramaico alteram nossa percepção de tudo o que alimentava nossa crença ou descrença em relação ao texto sagrado. O mesmo procedimento foi aplicado a todas as demais citações, optando-se por uma tradução literal do original ou da cópia mais antiga em qualquer língua em que a citação tenha sido produzida. Uma vez que deixamos de interpretar o texto bíblico como uma narrativa linear que traça a trajetória humana a partir do povo judeu, nos abrimos para um estudo mais maduro e profundo das nuances da mensagem divina e da própria natureza dessa divindade que revela coisas grandiosas aos povos antigos e que sempre nos pareceu misteriosa e distante. Assim, o livro Espinhos no Bosque Sagrado procura resgatar a essência da mensagem divina e apontar onde ela pode ter sido adulterada para satisfazer certas exigências políticas e sociais em um determinado momento histórico, causando a opressão de grupos e nações e moldando a própria malha moral da sociedade de uma maneira repressora e violenta. Para isso, o livro começa convidando o leitor a entrar no bosque sagrado das instituições sociais, despertando-lhe o interesse e a curiosidade pelo aprendizado, convidando-o a olhar para o mundo que já conhece de um novo ponto de vista. Ao perceber-se neste novo lugar, ele entende que o que é sagrado transcende e eleva, enquanto que aquilo que é somente religioso sedimenta e discrimina, pois geralmente fecha-se para a visão do outro. E enxergando a instituição religiosa como um bosque suscetível a incidência de espinhos, o leitor é convidado a revisitar alguns conceitos e princípios que no texto das Escrituras não é exatamente usado com as conotações que se convencionou dar a tais palavras no uso cotidiano, que por serem mal compreendidas causam equívocos de percepção da mensagem divina e de nosso próprio papel como pais, mestres, amantes, líderes e aprendizes. Entre as mais importantes dessas reflexões estão o que é amar, o que é errar e o que é ter fé. E respondidas estas questões, o leitor perceberá que há muitas formas de amar, várias maneiras de transgredir e diversas condutas que nos permitem alcançar felicidade. Afinal, o modo como lidamos com as expressões de amor, as crenças e as ações dos outros, especialmente quando elas diferem das nossas, diz muito sobre o nosso caráter e como ele foi construído. De volta ao bosque sagrado, o leitor é convidado a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para que entenda os limites da própria liberdade e perceba como desenvolver maturidade espiritual. Consciente, o leitor deixa o bosque novamente para entrar no mundo escuro e triste com uma visão crítica, sendo capaz de enxergar toda a dor e angústia, toda a repressão e violência, toda a discriminação e injustiça que líderes religiosos equivocados ou mal intencionados acabam provocando quando ganham poder político e decidem ditar os rumos da sociedade. Caminhando através da história, o leitor sente as dores dos espinhos da discriminação espalhados pelo caminho, espinhos cultivados pelos mesmos líderes que enchem a boca para falar do amor divino e da salvação da alma dos homens. Ao fim da jornada, o leitor terá uma visão clara do que eram os conceitos e princípios compartilhados por Cristo e qual era de fato a sua mensagem, ao mesmo tempo em que entenderá que tudo o que se opõe a tais ensinamentos é, por essência, anticristão. O livro termina por fazer uma descrição clara e precisa do anticristo, conforme descrito no livro da Apocalipse de João, permitindo ao leitor que se posicione diante da mensagem de ódio e injustiça disseminada pelos líderes políticos e religiosos equivocados ou mal intencionados de nosso tempo. Afinal, o ódio tem se provado uma arma mais poderosa que a pólvora, cuja força destruidora excede a das explosões nucleares e consegue ser mais devastadora do que doenças pandêmicas que afetam a humanidade. O ódio é um câncer social que se enraiza nas instituições, causando dor, sofrimento e morte. O objetivo primordial de Espinhos no Bosque Sagrado não é o de enfraquecer a crença ou de promover um sentimento de impotência diante da crueldade deste mundo escuro e triste e da ganância de uma sociedade corrompida pelo poder.
Este livro é, portanto, um convite a uma reflexão mais profunda sobre a verdade nua e crua dos fatos e do quanto conhecer tal verdade pode de fato nos libertar e conectar com o que há de mais sagrado dentro de nós, ao ponto de sermos levados a enxergar o que há de mais sagrado no outro e assim exercitar a verdadeira religião, que é o amor.